Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do verso 1 ao verso 23. A palavra do Senhor diz assim: A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando o matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos,
anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvado seja teu santo nome, pela esperança de Israel, te adoramos pelo Evangelho. Seja exaltado o nome do Senhor. Abençoa, Deus, a tua palavra, o meio de graça. Fala aos corações, cumpra-se a tua vontade. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, qual é a tua esperança? Qual é a esperança que está em nós? O apóstolo Pedro nos orienta que nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração e todos os crentes devem estar preparados, prontos para responder àqueles que nos pedem a razão da nossa esperança. Claro que Pedro nos ensina que devemos fazer isso com mansidão, temor, boa consciência, então, de modo que Cristo seja glorificado nesse testemunho da nossa esperança. Mas qual é a esperança, irmãos, do secularista? Daquele que vive sem Deus nesse mundo? Muitos têm como esperança apenas que Deus não exista, ou muitos têm a sua esperança ou expectativa em que sejam aniquilados na morte, para não ter que enfrentar o juízo de um Deus infinitamente santo. Vemos então que, de fato, não há esperança neste mundo, naqueles que não creem em Deus, naqueles que não têm o Evangelho de Cristo Jesus. No nosso texto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele mais uma vez irá testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus. De fato, Paulo, então, testemunha da sua esperança, que é o Evangelho, que é Cristo. Cristo é a esperança de Israel. Nesse texto, conforme já estamos a acompanhar, Paulo não está sendo oficialmente julgado. Paulo já foi julgado perante Festo e Paulo apelou para César. O caso aqui é que Festo não tem algo de fato para argumentar numa correspondência para César, e ao ser visitado por Agripa, então Agripa, um rei judeu, alguém que tem conhecimento das disputas judaicas, então Festo comunica sobre o caso de Paulo e Agripa se interessou também em ouvir Paulo, e então isso foi uma providência de Deus para que Paulo testemunhasse diante deste rei judeu. Nós vimos que houve toda uma recepção, uma pompa da parte de Agripa e Berenice, mas apesar de tudo isso, volto a dizer, esse é um momento informal, não é um julgamento formal, mas é um momento informal em que Festo então queria ter uma resposta sobre o que escrever acerca do preso Paulo. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema Jesus ressurreto, a esperança de Israel. Jesus ressurreto, a esperança de Israel. E por consequência, a esperança cristã, a esperança do apóstolo Paulo. Nós então sabemos que a esperança de Israel é o Senhor Jesus. A esperança de Israel é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós veremos no nosso texto, e aí temos então uma defesa de Paulo, mais uma vez Paulo irá falar da sua biografia, de quem ele é, dar o testemunho da sua conversão. E então, em primeiro lugar, nós veremos aí Paulo sem esperança em Jesus Cristo. Então, antes da sua conversão, como fariseu, Paulo vivia sem Jesus, sem esperança em Jesus Cristo. Esse testemunho de Paulo, de como ele vivia antes de ser encontrado por Cristo, está aí dos versículos 1 ao versículo de número 11. Irmãos, então é de fato, de algum modo, uma defesa de Paulo. Paulo não está aqui sendo interrogado por nada, é dado a Paulo a palavra, a oportunidade. E nós sabemos que Jesus Cristo, o Senhor, colocou Paulo diante dessas autoridades. Lembre que quando Paulo foi convertido, alcançado pela graça de Deus, Ananias não queria ir onde Paulo estava, pois Paulo era antes e
no nome judaico, na verdade, Saulo é um perseguidor da igreja. E então Ananias não queria ir, e o Senhor disse, vai, porque este é um instrumento escolhido para mim, para levar o meu nome perante os gentios, reis. Então isso está a se cumprir aqui. Paulo está diante de um rei. Paulo pregou a pequenos, pregou a grandes, pregou ao governador Festo, e agora Paulo tem a oportunidade de pregar diante de um rei. Então Paulo tem um grande privilégio, ele entende como um privilégio, uma oportunidade de falar para este rei, porque Agripa, então, sendo neto de Herodes, como já falamos, Herodes o Grande, ele conhecia as disputas judaicas. E Paulo, então, ele vai argumentar, a sua argumentação, conforme temos aí no nosso texto, é baseada no relato da sua conversão. Então ele primeiro se dirige respeitosamente a Agripa, e Paulo, antes de falar exatamente do encontro com Cristo, Paulo descreve como ele era antes da conversão. E aí isso está do verso 4 em diante. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Então Paulo, de fato, era alguém conhecido entre os judeus. Irmãos, aqui é a terceira vez que Lucas registra essa narrativa da conversão de Paulo. E então, de fato, isto aqui é importante para a defesa de Paulo, para o Evangelho, e principalmente agora que Paulo pode falar a um judeu, porque o argumento de Paulo no nosso texto é que a sua fé cristã é baseada na esperança de Israel. Ou seja, a fé cristã aqui, a fé de Israel, a esperança de Israel, de fato é a teologia de Paulo, é a mesma coisa. Paulo une, e de fato o judaísmo tem como consequência lógica o cristianismo. Então estas coisas estão conectadas. O judaísmo, então, levado às últimas consequências, levará então alguém ao cristianismo. E é isso que Paulo, então, argumenta, ou seja, Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. É isto que Paulo está a argumentar. E a doutrina central dessa esperança é a crença na ressurreição dos mortos. E tanto o judeu, a Bíblia, o Antigo Testamento fala de ressurreição, quanto o cristão creem na mesma coisa. Porque é a mesma mensagem, é a mesma esperança. Jesus é o Messias de Israel, ele é o cumprimento da esperança de Israel. Então, Paulo apresenta uma defesa não de si mesmo aqui nesse texto. Ao falar da sua conversão, Paulo fala do Evangelho, ele foi alcançado pelo Evangelho. E então Paulo enfatiza a unidade da mensagem cristã com a mensagem que era a esperança de Israel. É uma unidade. Há então uma continuidade do cristianismo com relação ao judaísmo. E há uma ênfase no Evangelho, na doutrina da ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou. Jesus vive e Ele é o Salvador do mundo, dos pecadores, daqueles que se arrependem e creem. Ou seja, irmãos, Paulo, então, no nosso texto, ele vai falar, então, da sua conversão, ele vai enfatizar, então, a esperança de Israel, que é Jesus, da ressurreição. Então, há uma unidade, como argumentamos, que fique claro, então, que se Paulo é um cristão zeloso, é porque ele era um judeu zeloso, e agora ele recebeu a revelação de Jesus Cristo. Jesus, o Messias, então, se revelou a Paulo na estrada de Damasco. E Paulo, então, tem uma fé experimental. Então, Paulo é conhecido antes como um judeu zeloso, ele era conhecido desse modo. Ele servia a Deus com todo o zelo, como os judeus serviam também. Ele diz no verso 7, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar essa esperança. E aí Paulo questiona os seus irmãos compatriotas judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite mortos?
Então, Paulo, como um judeu cristão, como um crente em Cristo Jesus, um verdadeiro israelita e um judeu que levou o seu judaísmo às últimas consequências e por isso é um cristão, ele questiona por que eu sou julgado pela ressurreição. O judeu crê na ressurreição. Os cristãos também creem, e a base da fé cristã na ressurreição é o judaísmo. Então, por que é incrível? Está aí no verso 8. E ele diz, eu mesmo era contra isso, eu perseguia Jesus, eu achava que deveria perseguir a Jesus. E Paulo descreve o seu zelo, como ele recebeu cartas para ir em busca de cristãos e prendia e dava o voto favorável quando crentes eram martirizados, castigava crentes. Então, Paulo descreve, irmãos, quem ele era antes de encontrar Jesus, ou na verdade, ou melhor dizendo, antes de Jesus o encontrar, antes dele ter um encontro com a esperança de Israel, receber uma revelação da parte de Jesus Cristo. Paulo, então, é muito conhecido desde a sua meninice, ele não é qualquer um. Paulo não é um saduceu liberal ou um incrédulo qualquer, é o argumento de Paulo. Para dar peso, então, ao seu testemunho, ele diz, vocês sabem do meu zelo. É incontestável quem era Paulo, desde a meninice, desde a sua infância. E então Paulo diz, eu continuo sendo o mesmo servo fiel do Deus de Israel. O meu cristianismo, então, é a continuidade do meu serviço ao Deus de Israel, porém antes eu era incrédulo quanto ao Messias, quanto a Jesus Cristo. Então, há um sentido em que Paulo é um novo homem, ele recebeu uma revelação de Deus, de Jesus Cristo, mas há um sentido, há coisas que não mudaram, ou seja, o que Paulo é como um cristão é a consequência lógica do que ele era como um judeu. Ele é um judeu que creu na mensagem que Deus deu a Israel, que o Messias deveria padecer, morrer, ressuscitar, e que o povo de Israel seria salvo por meio desse Messias, que é Jesus Cristo. Então, o argumento de Paulo, irmãos, é como pode eu estar sofrendo punições por ser um verdadeiro judeu, por ser um judeu que crê na esperança de Israel. E apenas por isso, então, me tornei um cristão, que é um crente na esperança de Israel. Então, todas essas credenciais de Paulo dão peso à sua posição. De fato, Paulo diz que Israel serviu fervorosamente as 12 tribos na esperança da vinda deste Messias, na esperança de Israel. E então Paulo diz que é a incredulidade dos judeus que afastam eles de Jesus Cristo, de Israel, que ao serem incrédulos, eles estão virando as costas para Jesus Cristo. Então Paulo argumenta nesse sentido. Ou seja, irmãos, toda a esperança de Paulo é baseada na esperança de Israel. E essa esperança já se cumpriu. E esta é a fé do apóstolo Paulo. Então, por que Paulo está sendo perseguido? Por ser um cristão, por ser alguém que crê na ressurreição, de fato um judeu cristão. E, mais uma vez, repito a pergunta de Paulo, por que é difícil crer, irmãos? Por que é difícil crer que Deus ressuscita mortos? Como um judeu pode rejeitar essa pregação, essa doutrina, essa crença? Veja, Jesus ressuscitou pessoas no seu ministério diante dos judeus. Outra coisa, pelas escrituras do Antigo Testamento, nós podemos rastrear uma teologia da ressurreição. O profeta Daniel, no final do livro do profeta Daniel, profetizou Daniel, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, o que o cristianismo prega, de fato, não é nada diferente do que os profetas pregaram no Antigo Testamento. De fato, há uma unidade entre o judaísmo e o cristianismo, uma continuidade. Quando chegamos na era do Novo Testamento, nós vemos que Marta, naquela ocasião em que Lázaro morreu e Jesus se demorou, porque era do propósito de Jesus, de Deus, que
o nome do Senhor fosse glorificado na ressurreição de Lázaro, veja o que Marta diz ao Senhor. Ela diz: eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Ou seja, essa fé na ressurreição não era algo estranho aos judeus, à comunidade judaica, aos judeus. Os judeus criam na ressurreição. E a resposta de Jesus para Marta é: eu sou a ressurreição. Eu sou o cumprimento dessa promessa. Eu sou a ressurreição. Ou seja, esta é uma doutrina, sim, do judaísmo e que, por continuidade, claro, também é uma doutrina do cristianismo. Ou seja, não há novidade no que Paulo prega, não há novidade no que nós cristãos pregamos com relação a esta questão da ressurreição. E veja que o que afasta os judeus de crer nisso é incredulidade. Incredulidade da qual Paulo fazia parte. Paulo era incrédulo e perseguiu a igreja. Ele diz isso então no verso 10, como já citamos. Ele descreve como ele perseguiu a igreja. E no verso 11 ele descreve o seu furor contra os cristãos. Em segundo lugar, irmãos, nós temos o nosso texto do verso 12 a 18, a esperança encontra Paulo. Como falamos, a esperança é Jesus Cristo, a esperança de Israel. Jesus encontra Paulo. Isso está do verso 12 ao verso 18. Claro que Paulo é encontrado indo a Damasco para perseguir a igreja, levando autorização, como os irmãos bem sabem. Temos então aqui o exato relato da conversão de Paulo. E como essa conversão aconteceu? Paulo, fariseu, um jovem fariseu, em plena perseguição da igreja. O maior opositor da igreja, do cristianismo, é alcançado pela graça, Cristo se revela a Paulo, e agora ele é o maior propagador do cristianismo. No verso 14, ele descreve como caiu por terra e ouviu uma voz do próprio Cristo ressurreto. O Senhor Jesus então falou a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Irmãos, então, Paulo, fariseu, perseguidor da igreja, e o Senhor Jesus se revela diretamente a Paulo. E o Senhor Jesus diz o que a Paulo? Ele chama pelo nome e ele diz: não seja como um boi rebelde, um animal rebelde, que rejeita com coices o teu jugo. Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. O que é, irmãos, o aguilhão? É uma vara pontiaguda que os pastores usavam para, então, tocar o rebanho, na condução dos rebanhos. Então, o Senhor diz a Paulo: dura coisa é para ti, Paulo, seres rebelde, resistir. Ou seja, irmãos, perceba, muitas vezes olhamos para a conversão de Paulo, e é uma conversão abrupta, um perseguidor imediatamente, vemos aí, mas perceba que aqui há indícios de que Paulo ele estava num processo de convicção de pecado. Estava, então, debaixo da lei de Deus e da obra do Espírito, e Paulo estava a resistir, então, à conversão, talvez considerando: será que estes crentes não estão com a verdade? E o fato, irmãos, é que o Senhor diz para ele: dura coisa é para ti, Paulo, recalcitrares, seres rebeldes, ao ponto do próprio Senhor se revelar, então, a Paulo. E então Paulo é alcançado pela graça, convertido. O recalcitrar contra os aguilhões, então, quanto mais Paulo se rebelava, então, mais ferrões. Paulo, então, antes de se converter, é um animal recalcitrante, antes da conversão. E agora Paulo, então, é um servo humilde, submisso ao Senhor. E aqui, irmãos, o nosso texto, além da conversão do apóstolo Paulo, nós temos então a vocação de Paulo para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ele pergunta a Jesus no verso 15: quem és tu, Senhor? E o Senhor lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E no verso 16 o Senhor diz: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Aí veja a vocação ministerial de Paulo,
para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Paulo é convertido, Paulo é chamado pelo Senhor Jesus Cristo, e também Paulo é preservado para pregar o Evangelho. Por isso Paulo não morreu até o dado momento aqui do nosso texto. O Senhor o livrou, o preservou, para que ele pregue o Evangelho aos gentios. Irmãos, e em terceiro lugar, do verso 19 a 23, nós temos aí no nosso texto, Paulo abraça a esperança de Israel, do verso 19 em diante, é a consequência ou reação do encontro de Paulo com o Senhor Jesus Cristo, ressurreto. Veja então, verso 19 em diante, Paulo diz, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo diz, veja, eu então apenas obedeci. Eu sou quem eu sou pela graça de Deus, eu faço o que eu faço apenas por obediência. Ou seja, o Senhor se revelou a mim. Assim como os profetas do Antigo Testamento ouviram de Deus, Deus falou com os profetas, Deus os vocacionou, os chamou, eu também fui salvo, convertido e vocacionado por Jesus para ser instrumento de Jesus, para ser ministro, para pregar o Evangelho, e eu tive que obedecer. Não havia como fazer outra coisa, eu sou servo. O Senhor me alcançou pela graça, eu era um rebelde, eu era um recalcitrante, mas agora sou um servo zeloso, fiel e humilde. E imediatamente, irmãos, isso está na Bíblia, e aqueles que estudam a história de Paulo, a narrativa de Atos, sabe disso, e está no nosso texto, Paulo imediatamente começou a pregar. Lá mesmo, veja, ele se converteu em Damasco, já naquela região, em Jerusalém, Judeia, entre os judeus e gentios espalhados pelo mundo todo, como sabemos, Paulo pregou a boa nova do Evangelho, do arrependimento e da fé. E Paulo então diz, é por isso que eu estou preso, pela esperança de Israel, porque eu creio na ressurreição, porque Jesus ressuscitou, veio a este mundo nascido de mulher, viveu uma vida de obediência, morreu por pecadores, por mim, e ressuscitou e se revelou a mim. Eu fui salvo. Então, eu sou crente, prego a ressurreição de Jesus, e os judeus não creem nisso, como eu antes não cria, e me perseguiram e me prenderam. Mas, como ele disse aí, como lemos aí, Deus me preservou até o dia de hoje. Verso 17 diz isso, livrando-te dos povos e dos gentios. E no verso 22, Paulo também diz que o Senhor o preservou. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo. Aí veja o que Paulo diz, o que eu prego é o quê? Nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Ou seja, a minha pregação é a mesma de Israel, é a mesma dos profetas, é o mesmo que Israel recebeu no Antigo Testamento, a mesma doutrina, e agora o Messias de Israel apareceu para mim e eu obedeço a Jesus, eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor tem me preservado até o dia de hoje. No verso 23, irmãos, nós temos então também um sumário do que é a mensagem do Antigo Testamento. Qual é a mensagem do Antigo Testamento? Se você precisa um resumo para que você evangelize alguém, fale de Jesus para alguém, veja um resumo, está aí no verso 23. Qual é a mensagem? Está aí. Isto é, que o Cristo devia padecer. Isso Israel devia saber, que o Cristo devia padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. É isso que Paulo prega, é isso que um judeu deveria esperar, e isso já aconteceu, e um judeu tem que crer nessa mensagem, é o que a sua Bíblia, a Bíblia judaica, que é o Antigo Testamento, prega, e é o que também, claro, todo o cânon Antigo e o Novo Testamento pregam, é o que já temos também à luz de toda a Escritura. Irmãos, diante disso ainda aplicações para as nossas vidas, para a igreja.
Meus irmãos, mais uma vez, aqui é a terceira vez que Paulo descreve a sua conversão. E por que Paulo, irmãos, descreve a sua conversão? Por que Paulo fala de si? Paulo fala de si para apontar para Cristo e para o Evangelho, para dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou cristão porque o Senhor me alcançou, porque eu ouvi Jesus, uma voz foi revelada a mim do céu, Cristo Jesus ressurreto. Eu fui convertido, eu experimentei da graça de Deus. Eu era perseguidor da igreja, eu era um zeloso opositor da igreja. Se havia alguém que não havia expectativa alguma de conversão, era eu, o principal dos pecadores. Mas o Senhor se revelou a mim. Vocês são judeus, ele está dizendo então àquele auditório. Vocês sabem que Deus se revelou aos pais, também pelos profetas. Então, assim como o Senhor se revelou, também eu ouvi Jesus. Jesus se revelou a mim. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor me chamou, o Senhor me vocacionou. Foi uma vocação da parte de Deus. É tanto que nas cartas Paulo sempre diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus, ou seja, uma vocação incontestavelmente da parte de Deus. Ou seja, uma transformação que não veio do homem, não veio de Paulo mesmo, não foi uma crise, não foi nenhum ataque epilético que Paulo teve na estrada de Damasco, como muitos aí incrédulos falam sobre as experiências religiosas, que são apenas crises que as pessoas têm. Não, Paulo ouviu Jesus, não veio do homem, não veio de Paulo mesmo essa transformação. Jesus é o rei dos judeus, Jesus é o Messias de Israel e ele apareceu a mim. Eu recebi revelação e não havia o que fazer senão me submeter a Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós temos então, para nós apresentado, um relato de conversão. O Evangelho é o poder de Deus para a conversão, para a salvação de todo aquele que crê. É claro, irmãos, que aqui não é o único modelo de conversão. Sabemos que aqui é um rebelde, em plena perseguição da igreja, e nós vemos que Deus pode converter pessoas opositores da igreja. Pessoas que nesse exato momento estão contra a igreja, blasfemam, perseguem, desejam o fim da igreja, a destruição dos crentes. Nós, irmãos, cremos e devemos orar e pregar o Evangelho e saber que Deus pode converter rebeldes, e na verdade Cristo veio para pecadores rebeldes, nós sabemos disto. Então, nós vemos aqui um exemplo de uma conversão de um rebelde perseguidor e que Cristo salva, e agora ele é parte da igreja de Deus. Nós sabemos também que alguns crescem no contexto da aliança e são convertidos enquanto são expostos ao ensino dos seus pais, à pregação pública da palavra, conversão de pessoas então que não estão em rebelião aberta contra a igreja, embora sabemos que o coração não convertido de fato está em inimizade contra Deus, mas externamente não há oposição, não há nada ali contra a igreja, e o Senhor envia a palavra e essas pessoas também são salvas. Mas isto está aqui, irmãos, registrado, para que nós, a igreja, precisa reconhecer e crer nisso, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós vemos aqui que Deus tem poder para subjugar a vontade dos pecadores rebeldes. Nós precisamos pregar nessa convicção, com essa esperança. Jesus vive e reina, Jesus ressuscitou, tem todo o poder no céu e na terra, e Jesus tem poder para subjugar o pecador, que ele deseja então salvar. Aquele que o Pai envia a Cristo não será rejeitado, e sabemos que o Espírito haverá de operar nesse coração. Então você, ímpio, não convertido, que resiste e nega a Jesus, saiba, como Saulo ouviu, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões, resistir ao Criador. Lutero, ele diz o seguinte, ele questiona o seguinte: qual é o final dessa batalha do ímpio contra Deus?
o pecador não convertido, que resiste ao Evangelho contra Deus. Qual é o final? Nós sabemos que Deus irá vencer, Deus irá prevalecer. São como, Lutero diz, são como bestas que escoiceiam, que se rebelam contra apenas aquilo que vai os ferir. Então, irmãos, a mensagem do Evangelho para os não convertidos, de fato submetam-se, beijem o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o alerta, este é o aviso. A igreja, então, deve pregar essa mensagem. A igreja, então, deve, de fato, abraçar esta verdade de que o Evangelho é poder de Deus para a conversão dos rebeldes, dos pecadores. Essa é a nossa esperança. E no exato momento, irmãos, que estes pecadores são convertidos, eles são libertados destas trevas, desta oposição. Irmãos, também aqui nós aprendemos, a igreja deve ter isto em mente. A que nível a igreja pode descer? Israel é a igreja do Antigo Testamento, é o povo de Deus, da antiga aliança, e vemos que os líderes de Israel perseguem o homem por pregar aquilo que eles acreditavam, que era a doutrina deles, a ressurreição. Nós provamos aqui, a ressurreição é uma doutrina bíblica do Antigo Testamento, e as autoridades judaicas estão a perseguir Paulo, que é um judeu, que está a pregar simplesmente o que Israel acredita. Veja, perceba como nós temos as doutrinas bíblicas, também falando agora aqui à luz da igreja, nós, Novo Testamento, doutrinas como o pacto, o culto cristão, a eleição, o decreto de Deus, e muitos que dizem ser cristãos, crer na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, vão perseguir a igreja bíblica e reformada por conta dessas doutrinas, que estão em toda a Bíblia, que estão no Antigo Testamento. Isso demonstra declínio, incredulidade dentro daquilo que se chama igreja cristã, igreja, então, evangélica, ou qualquer nome que se possa dar. Isso, de fato, revela, irmãos, um zelo que é um zelo da incredulidade, que é o que aconteceu com Paulo antes da sua conversão e com, então, judeus que não foram convertidos. Também aprendemos aqui, irmãos, e vemos aqui Jesus governando estas coisas, a pregação do Evangelho. O Senhor Jesus converteu Paulo e o chamou para ser ministro. E nós vemos então que o Evangelho precisa ser pregado, experimentado e comunicado. O Senhor Jesus tem oficiais, aqui Paulo é um apóstolo, um oficial extraordinário. Também o Senhor chama autoridades para a sua igreja, ministros, para pregar de modo oficial este Evangelho. Mas todo crente verdadeiro teve essa experiência com Jesus Cristo. Todo crente, irmãos, ouviu o Evangelho, experimentou o Evangelho e é chamado a comunicar esse Evangelho aos que estão ao seu redor. Esta esperança, como falamos no princípio, na introdução, todo crente deve estar pronto a dar razão da sua fé, da sua esperança. A igreja tem meios oficiais de fazer isso, mas todo crente deve fazer. É o que Paulo está fazendo aqui no nosso texto, é o que nós, como igreja, somos também chamados a fazer. Irmãos, Jesus é a esperança de Israel. Nós devemos, então, pregar essa esperança, falar da ressurreição, falar de todo o conselho de Deus, de todas as doutrinas, não temer perseguição quando falamos das doutrinas, da verdade de Deus, e saber, sim, que aqueles que estão na incredulidade irão resistir, mas saber, irmãos, que aqueles que Deus decidir chamar serão subjugados. Como Paulo foi, o Senhor tem poder, o Senhor é poderoso para isso, e nós temos essa esperança e sabemos que ela se cumprirá. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu nome por poder ouvir a tua palavra, ter esperança anunciada a nós no teu Evangelho, saber, ó Deus, que o Senhor revelou a nós a tua verdade no Antigo, no Novo Testamento. Nós abraçamos toda a Escritura,
todo o cânon, ó Deus, que nos foi entregue, os oráculos do Senhor, especialmente, ó Deus, abraçamos o Teu Evangelho da graça. Seja louvado o Teu nome, ó Deus. Também abençoa a pregação. Ó Deus, alcança os Teus, subjuga os corações, concede arrependimento e fé aos Teus eleitos. Também dá sabedoria à Tua igreja, ó Deus, para que, ao ouvir este Evangelho, também capacitada pelo Senhor nesta esperança, experimentando desta graça, abençoa o Teu povo também, ó Deus, na comunicação destas verdades, desta esperança. Usa como instrumento, ó Deus, a Tua igreja, as autoridades que o Senhor chama para esse propósito, mas também, ó Deus, cada crente que o Senhor possa usar como instrumento. Nos abençoa, ó Deus, nos dá uma semana de paz. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.